Recentemente aqui no canal publicamos um vídeo onde eu falei do neutro nos geradores monofásicos. Eu vou deixar um card aqui para quem quiser acessar. Lá, todas as explicações e todas as demonstrações também foram feitas em cima da tomada de 220 volts. E aí surgiu uma dúvida de um dos nossos inscritos de como seria utilizando a tomada de 110. Será que nesse caso tem alguma diferença? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e mais algumas também que foram surgindo nesse e em outros vídeos, perguntas de inscritos. Então, até para quem quiser, para quem tiver dúvidas, pode deixar aí também nos comentários, que assim que for sendo possível, eu vou respondendo as perguntas de todo mundo. Então, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e mais algumas. Só que antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí de todas as novidades. E também, caso goste desse tipo de conteúdo, deixe seu like para nos permitir continuar produzindo os nossos vídeos. Eu vou começar falando das tomadas 110 do gerador. E nesse caso, são 110 mesmo, não é 127, como nos casos dos transformadores trifásicos. Quando nós temos tensão de fase e neutro nos geradores trifásicos, não é 110, é 127. Nesse caso aqui é 110 mesmo. E eu vou explicar o porquê e também vou explicar essa dúvida, então vou começar por essa dúvida, que é o tema central desse vídeo, de como seria o neutro nas tomadas 110. Dá para imaginar que o neutro, como eu tenho 220 entre essas duas fases, que é a bobina, ou par de bobinas, né, que gera a tensão lá no alternador do meu gerador, como eu expliquei no vídeo anterior, então dá para presumir que pegando uma dessas duas fases e um terra, eu teria tensão de 110 volts, já que quando eu comparo isso, a fase com o neutro, é comum se pensar que tem 110. Em alguns casos realmente tem 110, mas na maioria dos casos é 127, na verdade. Aqui é 110 mesmo. E não é uma fase e um neutro, não é também uma fase e um terra. Assim como acontece na tensão de 220, eu tenho duas fases que elas estão sem a referência do terra. Então, eu não vou tomar choque em nenhuma dessas fases, caso esteja tudo perfeitamente isolado. É lógico que essa condição, ela nem sempre, na verdade, é impossível de ter uma isolação perfeita, então sempre existe uma tensão residual. Na teoria seria perfeitamente isolado, mas na prática não é, então é lógico que não dá para considerar nenhuma dessas fases como fases que não podem dar choque. E agora eu vou então explicar de onde que vem isso. Eu tenho lá dentro do alternador, nós temos pelo menos um par de bobinas. Nos geradores a diesel geralmente são 2 pares de bobinas, e esses 2 pares estão conectados de forma que o resultado final se assemelha como se fosse uma bobina apenas. São 4 bobinas que vão estar todas interligadas e é como se fosse uma bobina apenas, e até por isso que eu vou representar dessa forma. A tampa do canetão aqui, eu vou utilizar ela como representando o ímã, e assim que esse ímã vai girando na frente da bobina, que é o rotor do alternador, na verdade, né, um ímã, é um eletroímã, mas enfim, à medida que isso aqui vai rodando, vai produzindo uma força que vai forçar uma circulação de corrente nesse sentido, ou no sentido oposto, dependendo a posição que esse ímã estiver. À medida que ele vai girando, ele vai forçando a circulação de uma corrente elétrica nessa bobina, e essa força é a tensão. A tensão nada mais é do que uma força, é a força que empurra os elétrons, seja num sentido ou no outro sentido. No caso do alternador, deixa eu apagar essa parte aqui para ficar mais nítido, vai explicar. No caso do alternador, esse rotor, na verdade, quando ele atua sobre essa bobina, quando ele induz um campo nela e faz, então, produz essa força, essa tensão elétrica que vai forçar essa circulação de corrente, à medida que eu aumento ou diminuo esse fluxo magnético dentro desse rotor, consequentemente, eu vou ter uma alteração aqui nessa tensão. Isso considerando a bobina da forma que ela está aqui. Mas o que acontece, na verdade, dentro do alternador? Nós temos um outro ponto de conexão que é no centro dessa bobina. E quando eu pego somente metade dessa bobina, eu tenho metade da tensão, porque ela vai absorver metade desse campo magnético, desse fluxo magnético, essa atuação do fluxo magnético, ela vai acabar se dividindo pela metade. Então, nesse caso aqui eu tenho 110 volts,
e aqui eu tenho 110 volts, 110 volts entre esses dois pontos e entre esses dois pontos. E aqui eu continuo tendo 220 volts. Mas se eu for analisar de forma individual cada uma dessas metades de bobina, o que acontece? Se eu analisar somente essa bobina de cima, o que é? É uma bobina normal, como se fosse a bobina inteira. Então, não é porque ela está dividida na metade que esse centro aqui vai ser o neutro. Não necessariamente. Então, se eu analisar a metade, analisando também a metade de baixo, ó, reparem que é uma bobina igual, não muda nada em relação à bobina como um todo. Então, nesse caso, 110 volts, o resultado é o mesmo do que tendo 220. Daí, o fechamento aqui que vai mudar para se ter uma tensão ou outra. Quando eu quero trabalhar com uma tensão de 110 volts, eu vou trabalhar com essas duas bobinas aqui em paralelo, dessa forma. Então, quando eu tenho as duas trabalhando da mesma forma aqui, eu vou ter 110 volts. E se eu estiver trabalhando com as bobinas, uma conectada aqui e a outra mais embaixo, uma bobina aqui e outra aqui, elas em série, aí eu tenho 220 volts, porque em série eu somo as duas tensões, por isso que aqui não é 127, a tensão é 110 mesmo, porque é a metade de 220, então quando eu ligo em série, eu somo as duas tensões, enquanto eu ligo em paralelo, eu não somo as tensões, mas eu tenho o dobro da capacidade de corrente, enquanto que aqui a corrente não muda, a corrente é a mesma. É o mesmo princípio de quando se liga pilhas e baterias em série ou paralelo. Se ligar em série, soma a tensão e a corrente é a mesma, enquanto que se eu ligo em paralelo, a corrente ela é maior, mas a tensão ela não muda, a tensão é a mesma. É o mesmo princípio. Então, por isso, nós, mesmo no caso do 110, nós também temos duas fases. Só é importante que essas bobinas aqui se verifique o posicionamento, porque quando o rotor ele vai atuar sobre essas bobinas aqui, o fluxo magnético dele vai produzir essa tensão, nós teremos no mesmo sentido. Então, nesse sentido aqui e nesse sentido aqui. Se eu pegar essa bobina, dependendo do modo que eu conecto, nós teremos uma corrente nesse sentido, a outra corrente, se eu, por exemplo, conectar esses cabos aqui, dependendo da forma que eu conecto, eu teria essa força sendo exercida no sentido oposto. Então, aqui ela está sentido anti-horário, poderia ter uma corrente sentido horário, e daí a força dessa bobina se anularia com essa. Quando eu juntasse as duas num circuito em paralelo assim, cada uma forçaria a circulação de corrente num sentido e, consequentemente, eu teria tensão zero. Mesma coisa acontece aqui. Eu tenho que respeitar também, porque uma pode estar circulando, forçando a circulação nesse sentido, enquanto a outra nesse. É preciso analisar aqui as bobinas, a forma como elas estão, para que as duas exerçam a força no mesmo sentido. Aí soma-se as duas forças e por isso eu tenho uma tensão maior. Outra dúvida muito interessante que eu resolvi trazer para esse vídeo aqui também, até porque a resposta é a mesma resposta utilizada para o vídeo do gerador, então eu resolvi trazer para esse vídeo aqui, é o seguinte: caso tivéssemos um transformador perfeitamente isolado, não existe transformador perfeitamente isolado, sempre vai ter, nenhum material é perfeitamente condutor e nem perfeitamente isolante, então, mas vamos supor, hipoteticamente, tem um transformador perfeitamente isolado e ele pega o sinal de alta tensão e transforma num sinal de 220 para ir para uma residência, por exemplo. Caso eu pegasse um desses fios, eu levaria choque? A resposta é que não. Se fosse perfeitamente isolado, não, porque nesse caso é o mesmo princípio, nós não teríamos a circulação de corrente. Pegando somente em uma dessas fases, nesse caso não seria fase neutra, como não tem nenhum ponto de aterramento, então, e também não é um transformador trifásico, porque se fosse um transformador trifásico, nós teríamos o fechamento em estrela, e aí aqui, mesmo que não houvesse aterramento, aqui seria o neutro, porque no fechamento em estrela sempre o centro das bobinas é o neutro. Então, nesse caso, teríamos sim um neutro. Nesse caso aqui, como é só dois cabos, dois fios nessa hipótese, né? Então não teria neutro, seria duas fases aqui, porém nenhuma dessas fases daria choque, considerando que o transformador fosse perfeitamente isolado. E na mesma pergunta já veio outra pergunta também, caso eu tivesse a distância entre o poste
onde está o transformador e o poste da residência aqui fosse de 1 km. Então está bem distante o transformador da residência. E se eu interrompesse um desses cabos aqui, eu interrompo ele, jogo isso aqui por terra. E o que aconteceria se a pessoa pegasse nesse fio aqui? Esse fio aqui foi aqui na mão da pessoa. O que nesse caso aconteceria? Sim, aconteceria o choque, porque a pessoa está aterrada, né? Mas a dúvida, na verdade, era quão poderoso seria esse choque se, pelo fato de estar a 1 km de distância, se haveria uma atenuação desse choque. O que acontece? Esse tipo de instalação aqui, ela é comum, inclusive, em instalações rurais, porém, nesse caso, a alta tensão, na alta que se faz esse aterramento, porque para economizar cabo. Em redes rurais, muitas vezes, você vê apenas um fio de alta tensão passando pelos postes. Apenas um fio. Aí, esse fio, ele vai no primário do transformador e o outro cabo do primário, ele vem na terra. Então, a terra aqui faria como se fosse um papel de neutro. Isso acontece na distribuição de energia pelas concessionárias. Então, é algo, não é algo que não é utilizado. É algo comum, inclusive, principalmente em ambientes rurais, onde se tem linhas muito longas e daí poucos consumidores, aí é importante que se tenha uma economia aí nessas instalações. Então, é comum que se tenha a energia circulando pela terra. Então, o que isso quer dizer? Se tem um transformador sendo alimentado inteiro somente com um sinal que vem da terra, quer dizer que a terra sim tem capacidade. É lógico, o aterramento nesse caso ele tem que ser muito bem feito, um aterramento diferente, tem que ser um aterramento que permita que tamanha potência possa circular, né? E então nesse caso a terra sim é capaz de conduzir bastante energia e é como se fosse um condutor gigantesco, porque como a terra ela é enorme, então ela tem uma enorme capacidade também, apesar de que o que temos na Terra, os materiais que temos na Terra não são tão bons condutores quanto o metal, por exemplo, mas pelo fato dela ter uma, entre aspas, uma bitola muito grande, então ela pode conduzir sim essa energia aqui. A energia ela vai vir por aqui, vai passar pelo ser humano, vai dar o choque, vai voltar pela Terra, vai vir aqui e vai ficar fazendo como é uma corrente alternada, isso aqui vai ficar indo e voltando, né? Não vai ser num sentido apenas, mas isso aqui vai acontecer sim. E o choque, ele é lógico, em 1 km pode acabar ocorrendo alguma variação, mas pela característica da terra em si, do solo, do aterramento, pode ocorrer alguma variação, sim, mas teoricamente não teríamos um choque sendo atenuado pelo fato dessa distância entre o transformador e a pessoa, mas sim pela qualidade desse aterramento da pessoa, que vai estar aterrada, não é um aterramento, né? Ela vai estar com os pés no chão, por exemplo, alguma coisa assim. Então, dependendo desse local aqui, se o chão está úmido ou não, então, dependendo disso aqui, e também desse aterramento aqui, vai definir, então, a intensidade desse choque. Também da pessoa em si, e da tensão que está circulando, enfim. Mas pelo fato de estar distante, não, esse choque ele não vai sofrer alteração. E eu acabei já respondendo outra pergunta também, que eu gostaria de responder, que é em relação ao neutro. Eu falei em relação à questão do choque, mas também um dos inscritos queria saber como que acontecia essa formação desse neutro. Mas eu já expliquei no desenho anterior aqui, que é através da metade da bobina, né? Nós temos aqui 220, e se pegar metade aqui, entre uma e outra aqui, nós vamos ter a tensão de 110 volts. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha ficado dúvidas, eu entrei em alguns assuntos um pouco mais técnicos aqui, então caso tenham ficado outras dúvidas, por favor deixem nos comentários, pode acabar virando tema para outro vídeo, ou de repente se caso não tenha conteúdo suficiente para fazer outro vídeo, eu junto várias perguntas também, ou ainda posso acabar respondendo somente lá nos comentários também, mas com certeza essas dúvidas, se eu souber responder, com certeza elas vão ser sanadas. Se gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa aqui, deixe seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E não esqueça também de se inscrever e ativar o sino de notificações.